Percebi que algo não estava certo quando Rachel, a estagiária de RH, passou a evitar contato visual comigo no corredor. Ela sempre sorria, aquele sorriso meio forçado que acompanhava os e-mails semanais sobre espírito de equipe. Mas naquela manhã, ela segurava o copo de café com força, como se fosse um amuleto, e murmurou um bom dia, sem me encarar. O ar no nosso escritório tinha sempre um leve cheiro de desinfetante de limão misturado com tensão. Uma combinação de estresse e falsa sensação de limpeza. Eu trabalhava na auditoria financeira da Larkwell Industries, um lugar onde as luzes fluorescentes faziam mais barulho que as pessoas. Precisão era o centro do meu trabalho. Números, formulários, registros de horário. Eu era responsável por garantir que não cometêssemos nenhum erro grave em documentos oficiais por causa de um simples descuido. Nada glamouroso, eu sei. Eu estava lá havia 8 anos. Nunca perdi um prazo, nunca me envolvi em problemas. Nunca sequer tirei um dia de licença médica sem apresentar atestado. E mesmo assim, naquela sexta-feira, exatamente às 9h02 da manhã, meu celular vibrou com uma mensagem que mudaria tudo. Era do RH. Assunto: aviso de violação da política interna. Anexo: IMG 471JPG. Quando abri o e-mail, meu estômago revirou. Era a minha foto, a do meu crachá. Logo abaixo, em letras vermelhas e em negrito, estava escrito: demitida por sair 2 minutos mais cedo. Não recontratar. O e-mail tinha sido enviado para todos os departamentos, todos os contratados, até a lista geral que alcançava parceiros externos. 2 minutos. Fiquei encarando aquilo por 1 minuto inteiro, sem conseguir reagir, enquanto as notificações do chat começavam a pipocar sem parar. Que absurdo! Isso é sério? O RH perdeu a cabeça? Alguém até reagiu com um emoji de risada. Eu não chorei. Também não senti raiva. Só um vazio estranho, como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Minimizei o e-mail e conferi meu registro de horas. Quinta-feira, eu havia saído às 16h58. A gente sempre foi informado que desde que cumpríssemos 40 horas semanais, sair alguns minutos antes não seria problema. O próprio gerente, Carl, já tinha dito para não nos preocuparmos com isso. Mas Carl não atendia minhas ligações. Às 9h15, ouvi passos no corredor. Firmes, controlados, o som do salto ecoando pelo chão. Era Alexa, nossa chefe de RH. Sempre impecável, sempre falando como se estivesse repetindo um manual. A cultura da empresa é responsabilidade de todos. Ela dizia antes de demitir alguém por comportamento inadequado. Mandy, ela falou ao parar na minha mesa. A voz era calma. Calma demais. Vamos conversar na minha sala. Eu a segui pelo corredor, passando pelos quadros motivacionais. Integridade, trabalho em equipe, excelência. Palavras vazias naquele lugar. A sala dela cheirava a vela de baunilha e autoridade. Ela fez um gesto para que eu me sentasse e empurrou um papel na minha direção. Aviso de demissão. Motivo: saída antecipada sem aprovação. Pisquei devagar. Você mandou isso para a empresa inteira. Lexa sorriu. Um sorriso pequeno e calculado. A transparência faz parte do nosso novo modelo de responsabilidade. Transparência. Repeti, tentando manter a voz firme. Você me expôs. Não é pessoal, ela respondeu, como se estivesse lendo um roteiro. Você violou a política de horário em 2 minutos. O sorriso dela ficou mais rígido. As regras existem por um motivo, Mandy. Se começarmos a abrir exceções, perdemos o controle. Quase ri, mas saiu apenas um suspiro. Controle? Fiz uma pausa antes de continuar. Então talvez você devesse revisar esse controle, porque os documentos oficiais que você enviou para o Departamento de Energia ainda estão com o meu nome. Ela piscou, surpresa por um instante, mas logo se recompôs. Isso não vem ao caso. Vai vir. Eu não esperei resposta. Saí da sala, peguei minha bolsa e atravessei o escritório, enquanto alguns colegas fingiam não me olhar. Ouvi cochichos. Acho que foi por fraude. Não, foi o RH.
Boatos se espalham mais rápido do que qualquer fato dentro de um escritório. Quando cheguei ao estacionamento, meu celular tinha 47 mensagens não lidas e uma ligação perdida do jurídico. Ignorei tudo. Em casa, fiquei sentada em silêncio. Meu apartamento era pequeno. Um quarto, paredes finas e uma janela com vista para a área de carga de um supermercado. Fiz café, abri o laptop e entrei no meu e-mail pessoal. Eu tinha cópias de tudo: relatórios, registros do sistema, documentos assinados e aprovados. Depois de anos nesse tipo de trabalho, você aprende a guardar provas. Principalmente quando percebe que a empresa que você protege não faria o mesmo por você. Eu não queria vingança. Pelo menos não no começo. Eu só queria a verdade. E a verdade, quando está registrada, não pode ser parada. Às 15h07, recebi um novo e-mail da Agência Federal de Supervisão de Energia. Assunto: verificação de documentos oficiais. Urgente. Fiquei imóvel. Eles estavam auditando o contrato federal. Os mesmos arquivos que Lexa havia enviado usando meu acesso. Os mesmos que eu nunca tinha aprovado. Em algum momento entre o envio daqueles documentos e a minha demissão, a Larkwell cometeu um erro grave. Usaram meu nome sem autorização em um contrato federal. Li o e-mail 2 vezes e me recostei na cadeira. Meu coração estava calmo, minhas mãos firmes. Só aquela sensação estranha de calma pesada. Abri o anexo. Lá estava. Assinatura. Responsável pelo documento, Mandy Carson. Mas não fui eu quem assinou. Olhei pela janela. O céu estava cinza e a chuva começava a cair, marcando o vidro de forma ritmada. Eles me demitiram por 2 minutos, mas não faziam ideia de que esses 2 minutos tinham ativado algo muito maior. Na segunda-feira de manhã, meu nome já circulava pelo escritório. Você soube da Mandy? O RH contou para todo mundo. Aparentemente ela estava roubando tempo. Roubar tempo. A ironia quase me fez rir. Acordei cedo, como sempre. Meu corpo ainda seguia a rotina de começar o dia às 6h30 revisando planilhas. Mas agora, tudo parecia vazio. Nenhuma mensagem da equipe. Nenhuma conversa corporativa. Só o som do meu laptop antigo e o gosto amargo de café requentado. Eu não pretendia acessar meu antigo e-mail de trabalho. Mas acessei. E algo chamou minha atenção. O login ainda funcionava. O sistema dele sempre foi lento para cortar acessos. Eu mesma já tinha visto isso acontecer antes. O RH tinha bloqueado meu crachá, cortado meu acesso à folha de pagamento e me exposto para a empresa inteira. Mas esqueceram de revogar meu acesso ao sistema de documentos. E aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre o tal controle deles. Às 9h04, abri o sistema e rodei uma verificação de rotina. Formulário 22B. Contrato de estabilização da infraestrutura energética do governo federal. Código 0415. O registro de acesso revelou algo preocupante. Os documentos tinham sido reenviados na sexta-feira à noite, cerca de 1 hora depois do meu desligamento, ainda com o meu nome listado como responsável pelo documento. O problema era simples. Quando um formulário é enviado usando o ID de um funcionário inativo, ele é automaticamente marcado para auditoria, ou seja, o setor de supervisão do Departamento de Energia seria avisado. Eles tinham iniciado uma auditoria federal no exato momento em que clicaram em enviar. Fiquei ali, parada, encarando a tela e entendendo o tamanho do problema. Se o sistema da agência já tivesse identificado aquilo, alguém do governo apareceria. Talvez não naquele dia, talvez só mais tarde na semana, mas certamente em breve. Eu não precisei fazer nada. Às 11h22, chegou o primeiro e-mail de Franklin Marlowe, diretor de operações, para o RH. Assunto: conformidade legal, visita urgente de supervisão. A visita já estava marcada, e o aviso dizia que um representante federal iria ao escritório no dia seguinte para tratar de contratos enviados recentemente. Ele ainda escreveu que toda a documentação deveria estar organizada e que a situação envolvendo Mandy Carson precisava estar completamente resolvida.
Eles não faziam ideia de que eu ainda conseguia acompanhar tudo. Naquela noite, quase não dormi. Minha cabeça voltava o tempo todo para aquele e-mail absurdo com a minha foto. Para Rachel desviando o olhar. Para o sorriso de Lexa, como se tudo aquilo fosse só mais um dia normal. Eu já não sentia raiva. Era outra coisa. Uma calma fria, controlada. Na manhã seguinte, às 8h47, o representante federal chegou. Eu não estava lá, mas depois recebi todos os detalhes por meio de uma mensagem discreta de uma amiga do jurídico, que uma vez confiou em mim para revisar seu currículo. Ela contou que o homem entrou usando um terno cinza simples, sem crachá, carregando uma pasta preta grossa. Apresentou-se apenas como agente Donovan, da Divisão Federal de Supervisão e Conformidade. Franklin o recebeu com aquele jeito corporativo ensaiado, sorriso forçado e aperto de mão firme. Lexa já estava na sala de reunião, pasta em mãos, postura impecável, a imagem perfeita de profissionalismo do RH. Segundo minha amiga, a reunião começou com Lexa explicando com certo orgulho minha demissão. Ela repetiu praticamente as mesmas palavras que tinha usado comigo. Mandy violou nossa estrutura ao sair antes do horário sem autorização. A responsabilidade é essencial para manter a integridade. O agente não demonstrou reação. Ele apenas abriu a pasta, virou algumas páginas e disse em tom calmo: "A assinatura da Sra. Carson aparece em 6 documentos ativos, incluindo um enviado após o encerramento do vínculo." Ele levantou os olhos. "Pode confirmar se ela ainda fazia parte da empresa naquele momento?" Lexa franziu a testa. "Não fazia, mas isso não tem relação com o contrato." Ele respondeu sem alterar o tom. "Na verdade, tem tudo a ver. Utilizar as credenciais de uma funcionária desligada em um documento federal configura declaração falsa, conforme a cláusula 12.4 do contrato." A sala ficou em silêncio. Franklin se mexeu na cadeira. "Nós não percebemos..." O agente interrompeu, lendo diretamente do documento. "Qualquer envio feito sob a autoridade de um funcionário inativo pode resultar na suspensão imediata da auditoria e no possível congelamento da verba federal." O advogado da empresa, Barlow, que sempre gostava de mencionar seu diploma, ficou visivelmente pálido. Então, segundo minha amiga, ele se levantou e disse exaltado: "Isso só pode ser brincadeira. O RH enviou esse formulário sem autorização." O agente apenas fechou a pasta. "Então é com o RH que vocês devem tratar isso." Ele deixou um cartão sobre a mesa, saiu sem cumprimentar ninguém, e o clima que ficou na sala pesou de forma quase sufocante. Mais tarde, minha amiga me mandou outra mensagem. "Mandy, foi uma palavra só. Barlow perdeu o controle. Lexa parecia ter visto um fantasma." Fiquei sentada na cozinha, relendo aquilo, enquanto a luz do fim da tarde iluminava a bancada. Meu café, que eu tinha deixado pela metade, já estava frio, mas nem me importei. O sistema virou contra ele sozinho, e eu apenas permaneci quieta. Às 17h12, finalmente, minha conta de trabalho foi bloqueada. Tarde demais. Eu já tinha baixado tudo, todos os arquivos, todos os registros do sistema, todos os e-mails trocados. Salvei tudo em uma pasta na área de trabalho chamada Recibos. A empresa quis me expor. Quis me usar como exemplo, mas acabou se tornando um exemplo muito maior. Fechei o laptop e olhei para a pequena foto presa na geladeira. Eu e minha antiga equipe anos atrás. Todos sorrindo, cheios de esperança, quando ainda acreditávamos naquele lugar. Soltei um suspiro leve e murmurei: "Você queria transparência, Lexa. Espero que esteja preparada para o que vem agora." Na manhã seguinte, acordei com 32 ligações perdidas e uma avalanche de mensagens. Meus antigos colegas, muitos dos quais nem falavam comigo havia meses, agora pareciam desesperados para falar comigo. "Oi, Mandy. Pergunta meio estranha. Você chegou a assinar algum documento daquele contrato com o Departamento de Energia? Alexa está surtando. Estão falando em congelamento de verba. Você não enviou nada, né?" Eu não respondi. Fiquei apenas olhando para a tela, com o café já frio ao meu lado. Como quem observa,
De longe, um prédio começando a ruir. Eu não fiz nada. E era exatamente isso que tornava tudo mais perigoso. Eu apenas existia do jeito que sempre fui vista. Silenciosa, invisível, obediente. Mas há algo sobre esse tipo de silêncio. Quando ele se rompe, não faz barulho. Ele reverbera. Às 9h10 da manhã, a notícia já tinha se espalhado na rede interna. Minha amiga do jurídico me enviou uma captura da intranet da empresa. Devido a inconsistências administrativas recentes, todos os contratos de infraestrutura de energia estão temporariamente em revisão. Evitem comentar o assunto externamente. Ou seja, estavam em apuros. Segundo ela, Donovan voltou mais cedo naquela manhã. Dessa vez, sem qualquer traço de cordialidade. Veio acompanhado de 2 assistentes e pediu acesso ao histórico completo de auditoria de todos os documentos associados ao meu nome. O RH entrou em desespero. Lexa afirmou que a situação já havia sido resolvida, mas um dos assistentes acessou o registro do sistema ali, na hora. Meu ID ainda estava ativo no momento do envio. O silêncio na sala foi absoluto. Franklin tentou justificar como um erro técnico. O advogado começou a usar termos corporativos para explicar uma suposta transferência administrativa. Donovan não discutiu. Continuou apenas anotando. Então disse algo que ninguém ali esqueceria. Vocês divulgaram o aviso de demissão de uma funcionária para parceiros externos, enquanto ainda utilizavam as credenciais dela em documentos federais. Ele fez uma breve pausa. Isso não é um erro, é falsificação. Minha amiga disse que o rosto de Lexa perdeu toda a cor. O advogado murmurou que precisava consultar superiores. Franklin passou a mão na testa e perguntou em voz baixa. Quão sério é isso? Donovan levantou o olhar, tranquilo, quase frio. Grave o suficiente para você receber uma ligação do nosso setor de contratos antes do almoço. Quando li aquela frase na mensagem do meu amigo mais tarde, não sorri. Apenas deixei escapar um suspiro leve de alívio. Durante meses, talvez anos, observei aquela empresa usar suas próprias regras como arma contra quem não tinha como se defender. Humilhavam estagiários por pequenos erros de digitação, descontavam do salário por idas ao banheiro, advertiam funcionários por saírem 5 minutos antes do horário. E agora, o mesmo sistema que exigia obediência total estava se voltando contra eles pelo mesmo motivo. Às 11h47, recebi um e-mail do meu antigo gerente, Carl. O assunto era direto. Podemos conversar? Quase apaguei sem ler, mas a curiosidade venceu. A mensagem era curta. Mandy, eu não sabia que a situação tinha chegado a esse ponto. O RH me informou que você pediu demissão voluntariamente. Os auditores federais estão solicitando seus registros originais de acesso. Não conseguimos encontrá-los no servidor. Se você ainda tiver cópias, por favor, me ligue. Estamos em uma situação complicada. Encostei na cadeira, li tudo novamente e tomei um gole lento do café. Pela primeira vez em semanas, ele parecia realmente bom. Não liguei, mas respondi. Olá, Carl. Espero que esteja bem. Infelizmente, não posso mais ajudar. Recomendo falar diretamente com a supervisão federal. Atenciosamente, Mandy. 1 hora depois, chegou outra mensagem, dessa vez de um endereço desconhecido. Miranda e Larkwell Legal. Com. Eu me lembrava dela. Advogada júnior. Discreta. Sempre fazendo o trabalho que outros levavam o crédito. Ela escreveu. Extraoficialmente, estão tentando colocar a culpa em você. Lexa disse ao conselho que você sabotou o sistema por ressentimento, mas os registros mostram o contrário. Guarde tudo o que você tem. Você pode precisar. Essa frase, você pode precisar, me atingiu mais do que eu esperava, porque ela estava certa. Aquilo ainda não tinha terminado. No fim da tarde, as primeiras notícias começaram a circular internamente. Um blog de negócios local publicou uma denúncia anônima. Grande empresa sob auditoria federal após problema interno no RH. Nenhum nome citado, mas eu reconhecia o tom. Fontes afirmavam que e-mails de demissão haviam sido enviados publicamente antes da finalização de revisões internas. Assisti aquilo se espalhar de forma silenciosa.
como uma tempestade que se aproxima sem aviso. Por volta das 18 horas, recebi uma última mensagem. Era de Rachel, a mesma estagiária que não conseguiu me olhar naquela manhã. Ela escreveu apenas: "Desculpa. Lexa mandou eu clicar em enviar. Disse que era só um aviso interno. Eu não sabia que sua foto estava anexada." Fiquei olhando para aquelas palavras por um bom tempo. Minha raiva diminuiu um pouco. Ela era jovem, assustada, substituível, assim como eu já tinha sido. Respondi: "Tudo bem, Rachel. Tire prints de tudo e guarde em um lugar seguro. Você também pode precisar." Quando enviei, uma sensação estranha de calma tomou conta de mim. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam ao longe, frias e distantes. Em algum lugar, dentro de uma sala iluminada por luz fluorescente, pessoas que antes me tratavam como descartável agora assistiam tudo desmoronar, decisão por decisão. E tudo começou porque eu saí 2 minutos mais cedo. Na quarta-feira, a história já tinha chegado à mídia empresarial local. A Larkwell Industries estava sob investigação federal por irregularidades em contrato federal. Sem detalhes, sem nomes. Apenas aquela frase pesada: irregularidades em contrato federal. Qualquer pessoa que já trabalhou em uma empresa sabia exatamente o que aquilo significava. Alguém seria responsabilizado. Meu celular não parava de vibrar. Ex-colegas, recrutadores, até jornalistas. Ignorei todos. Eu não estava pronta para falar. Não queria transformar aquilo em espetáculo. Só queria que a verdade fosse registrada. E que quem usou a exposição como ferramenta sentisse, ao menos, uma parte do que me fizeram passar. Às 9h12, minha amiga Miranda, do jurídico, enviou outra mensagem. Estão convocando uma reunião de emergência para verificação. Franklin, Lexa e Barlow precisam comparecer hoje à tarde. Donovan estará presente. Senti minhas mãos esfriarem. Ela mandou mais uma linha. Estão perguntando de você de novo. Sentei à mesa da cozinha, olhando para o laptop. Uma parte de mim queria estar lá. Queria ver a reação deles ao ouvir as palavras que eu já conhecia. Uso não autorizado de credenciais federais. Mas aquilo já não era mais minha função. Eu não era mais a responsável por nada ali. Eu era apenas a funcionária que eles decidiram expor por causa de 2 minutos. Ainda assim, acessei o sistema público de notificações. Ele é aberto, se você souber onde procurar. E lá estava. Aviso de suspensão de auditoria. Larkwell Industries. Revisão imediata pendente de esclarecimento sobre o status do responsável pelo documento. Verba federal congelada. Aquela frase representava milhões, congelados de uma hora para outra. Fechei a página e respirei fundo. A chuva batia contra a janela, preenchendo o silêncio. Por um instante, quase senti pena deles. Quase. Ao meio-dia, Miranda me ligou. Falava baixo, como se estivesse escondida. Eles estão na sala agora. O agente abriu a pasta de novo. Você precisa ouvir isso. Miranda, você não deveria... Só escuta. Vou deixar no mudo. Através de um chiado leve, ouvi papéis sendo manuseados, alguém tossindo, cadeiras se movendo. A voz de Donovan surgiu, firme e controlada. Os registros mostram que as credenciais da Sra. Carson foram usadas após a demissão para autorizar envios federais. Quem aprovou isso? A voz de Lexa veio logo em seguida, mais dura. Seguimos o procedimento. Os documentos já estavam prontos antes da saída dela. Deve ter havido um atraso no sistema. Donovan respondeu sem alterar o tom. O registro indica envio às 17h18, cerca de 2 horas depois da revogação do acesso. Houve uma pausa. Franklin tentou intervir. Isso deve ser algum erro. Nossa equipe de tecnologia... Barlow interrompeu. A voz tensa. Vocês têm noção do que fizeram? Divulgaram o e-mail de demissão dela para parceiros externos e depois usaram as credenciais dela em contratos ativos. Isso não é procedimento. Isso é negligência. Donovan voltou a falar, mais calmo ainda.
Negligência seria uma interpretação bastante generosa. Ouvi páginas sendo viradas, uma caneta batendo na mesa. De acordo com a cláusula 12.4, isso configura a violação da integridade do processo. Uma notificação formal será emitida em até 48 horas. A verba federal permanecerá congelada até a conclusão da revisão. Alguém soltou um suspiro pesado. Barlow murmurou algo baixo. Meu Deus. A voz de Lexa agora tremia. Agente Donovan, com todo respeito, isso não é justo. Tudo começou com um detalhe administrativo. Ela saiu alguns minutos antes. Ele a interrompeu. Vocês expuseram uma funcionária por causa de 2 minutos e usaram o nome dela em documentos federais no valor de $6 milhões. Uma pausa breve. Justiça é relativa. Meu coração acelerou enquanto eu ouvia. Eu conseguia imaginar o rosto dela. Aquela postura perfeita, ensaiada, finalmente desmoronando. Em seguida, veio a frase que mais tarde viraria manchete em todos os boletins do setor. Com efeito imediato, disse Donovan. A Larkwell Industries estava suspensa de todos os contratos do Departamento de Energia até que uma nova análise fosse realizada. Também seria necessário apresentar documentação explicando por que a foto de uma funcionária demitida foi divulgada publicamente. Isso configura uma violação de dados, Barlow murmurou, irritado. A voz de Franklin falhou ao responder. Existe alguma forma de resolver isso sem chamar a atenção? O agente respondeu com tranquilidade. Você pode tentar, mas os relatórios já foram enviados. Minha equipe não trabalha dessa forma. E foi isso. O som de cadeiras sendo arrastadas, papéis sendo mexidos e a arrogância deles começando a desmoronar ali mesmo. Miranda sussurrou, quase sem voz. Ele simplesmente foi embora. Não disse nada. Senti um nó na garganta. Meu pulso continuava firme, mas batendo forte nos ouvidos. Mandy, ela acrescentou em voz baixa. Lexa está chorando. Fechei os olhos. Por um longo instante, não soube exatamente o que sentir. Não era felicidade. Também não era raiva. Era mais um tipo de aceitação silenciosa. Naquela tarde, um alerta de notícia apareceu no meu celular. Supervisão Federal suspende as atividades da Larkwell Industries. Alegaram violação na integridade dos processos. Ninguém mencionou meu nome, mas qualquer pessoa lá dentro saberia. Naquela noite, saí para caminhar, sem rumo, apenas seguindo pelos quarteirões, enquanto as luzes de neon refletiam no asfalto molhado. Pensei em como eles se viraram contra mim com tanta facilidade, em como tentaram me apagar diante de todos. E agora, por causa de um e-mail mal pensado, tinham provocado a própria queda. Quando cheguei em casa, outra mensagem da Miranda me esperava. Apenas 2 palavras. Acabou. Sentei, respirei fundo e falei baixo para o apartamento vazio. Não, Miranda. Eles só aprenderam o que responsabilidade de verdade significa. 3 semanas depois, o prédio que antes consumia minha rotina parecia menor. Talvez fosse a distância. Ou talvez aquela falsa sensação de poder tivesse desaparecido no momento em que deixei de viver sob aquelas luzes frias. A Larkwell Industries, que antes se apresentava como exemplo de integridade corporativa, agora estava sob investigação federal. O nome da empresa tinha sido removido discretamente de várias listas de parceiros, das quais tanto se orgulhava. Eu não tive mais notícias de ninguém, além de Miranda. Ela pediu demissão 2 dias depois da audiência. Disse que o conselho queria que ela reorganizasse toda a documentação, mas sem pagar horas extras ou oferecer suporte jurídico. Eles ainda fingem que dá para resolver, ela me disse. Não dá. E ela estava certa. Confiança não se reconstrói com frases bonitas ou campanhas de RH. Se reconstrói com honestidade, algo que a Larkwell nunca teve. Na segunda-feira de manhã, um envelope branco e fino apareceu na minha caixa de correio. Sem remetente, apenas meu nome impresso com cuidado na frente. Fiquei girando o envelope nas mãos por um tempo antes de abrir.
Dentro havia uma única folha timbrada. Departamento de Energia, Divisão de Supervisão Federal. Prezada senhorita Carson, o departamento reconhece seu papel como responsável pelos documentos originais em diversas solicitações da Larkwell Industries. Após a conclusão da auditoria, verificamos que seus registros estavam corretos e que sua demissão não teve relação com seu desempenho junto ao governo federal. Temos o prazer de informar que, devido ao seu histórico, você está qualificada para atuar como consultora independente em futuras revisões. Caso tenha interesse, entre em contato com nosso escritório. Atenciosamente, Agente M. Donovan. Devo ter lido aquilo umas 10 vezes. Não foi algo emocionante. Não teve drama. Foi apenas um reconhecimento direto. O tipo de verdade que não precisa ser dita em voz alta para ter peso. Mas aquela carta significava tudo. Significava que meu nome não carregava mais nenhuma marca negativa. Significava que eles não poderiam mais tentar me apagar. Coloquei a carta sobre a mesa da cozinha, ao lado do laptop, e fiquei ali, em silêncio. A luz do sol caía sobre o papel formando um retângulo suave, como um pedido de desculpas silencioso do mundo. Às 11h07, meu celular vibrou com um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Mandy. A voz estava cansada, rouca. Era Franklin. Ele demorou um pouco para falar. Olha, eu queria te ligar pessoalmente. A empresa está passando por uma reestruturação. Eu sei que as coisas ficaram... Ele parou, procurando palavras. Você não merecia o que aconteceu. Nada disso. Deixei o silêncio se estender por alguns segundos. Depois respondi. Você enviou aquele e-mail para a empresa inteira. Ele soltou um suspiro. Não fui eu. Foi o RH. E... Alexa já saiu. O Barlow também. Eles pediram demissão depois do relatório da auditoria. Mas o dano já está feito. Eu não disse nada. Perdemos todos os contratos federais. Os parceiros foram embora. Estou tentando manter o que restou funcionando, mas... Ele não terminou a frase. Enfim, se houver algo que eu possa fazer, qualquer coisa que você precise... Quase ri. O que eu precisava era de respeito. E isso nunca deveria ter custado nada. Não havia mais o que dizer. Ele murmurou algo me desejando boa sorte e desligou. Fiquei ali sentada por um tempo, deixando o silêncio tomar conta. Eu não estava mais com raiva. Nem sequer me sentia vingada. Era mais uma sensação de tranquilidade. Naquela tarde, imprimi a carta do governo federal, coloquei em uma moldura transparente e deixei sobre minha mesa. Abri o laptop e escrevi um e-mail para o agente Donovan. Prezado agente Donovan, agradeço pela oportunidade. Gostaria de aceitar formalmente a posição de consultora. Anexei minhas referências e documentos da minha experiência anterior. Atenciosamente, Mandy Carson. Fiquei alguns segundos olhando para o botão de enviar. Não por dúvida, mas porque, pela primeira vez, eu realmente entendia o peso de cada decisão. Então cliquei. Na manhã seguinte, fui a pé até um pequeno espaço de coworking no centro da cidade. Nada sofisticado. Apenas mesas compartilhadas e uma janela com luz constante. Assinei o contrato de aluguel de um pequeno espaço com um novo nome. MC Compliance Consulting. No primeiro dia, levei uma caneca de casa. Nela estava escrito: integridade. Fazer o certo mesmo quando o RH está observando. Ao meio-dia, preparei um sanduíche simples, com peru, mostarda e um pouco de alface, e me sentei para comer. Ninguém me interrompeu. Ninguém ficou olhando. Ninguém tirou fotos. Só silêncio. Um silêncio bom. Mais tarde naquela semana, Miranda apareceu. Ela me entregou um pequeno envelope. Isso foi parar lá em casa por engano. Acho que era para você. Dentro havia uma folha já desbotada. O e-mail do RH impresso, com a foto do meu crachá. Alguém tinha riscado "não recontratar" e escrito por cima com caneta azul. Ela estava certa, sem assinatura. Apenas aquilo. Coloquei ao lado da carta do Departamento de Energia. 2 símbolos da mesma história. Humilhação que virou prova.
injustiça que virou propósito. Às vezes penso em Lexa, naquela sala de reunião, e em como um simples e-mail desencadeou tudo aquilo. Mas, principalmente, penso em como a dignidade é frágil, como pode ser tirada rapidamente, e como também pode ser reconstruída em silêncio. Fui demitida por sair 2 minutos mais cedo. Mas foram exatamente esses 2 minutos que me deram algo que nenhum deles jamais vai ter. O poder de não precisar gritar. Quando você tem a verdade do seu lado. Recostei na cadeira, dei mais uma mordida no sanduíche e sorri. Hora do almoço, falei para ninguém em especial, sem precisar pedir permissão. A verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em saber quando não agir. Mandy não precisou gritar, expor ou se vingar diretamente. Ela entendeu algo que poucos compreendem. Sistemas injustos se destroem sozinhos quando confrontados com a própria verdade. Em ambientes onde o controle é usado como arma, a integridade silenciosa se torna a maior ameaça. Quem constrói valor real não depende de reconhecimento imediato, porque sabe que, no momento certo, a verdade encontra seu caminho. A lição é clara. Nunca negocie sua integridade por aceitação temporária. Porque quando tudo desmorona, o único ativo que permanece intacto é quem você escolheu ser. A história revela algo mais profundo do que uma simples injustiça corporativa. Ela expõe como estruturas de poder frequentemente confundem autoridade com controle absoluto, esquecendo que confiança não pode ser forçada, apenas construída. Mandy foi invisível até deixar de ser conveniente ignorá-la. E quando isso aconteceu, o sistema já estava comprometido por suas próprias falhas. Existe um tipo de poder que não faz barulho, que não busca validação externa e que cresce no silêncio da consistência. Esse poder não reage. Ele observa, registra e, no momento certo, transforma a realidade sem precisar se impor. A pergunta que fica não é sobre o que aconteceu com ela, mas sobre quantas vezes você aceitou menos do que merecia, apenas para manter estabilidade. Agora me diz, você já passou por situações onde sua competência foi ignorada por conveniência? Na sua opinião, o que realmente derrubou a empresa? O erro técnico? Ou a arrogância estrutural disfarçada de autoridade? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre poder, respeito e silêncio, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que podem mudar a forma como você enxerga o mundo.